Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro de campeonato que estão em curso. Neste sábado que passou, dia 29 de março, tivemos a abertura do Brasileirão 2025 com 6 jogos. 5 jogos às 6h30 e às 9 horas da manhã, o clássico Flamengo Internacional, um jogo que gerava muita expectativa, porque a princípio são dois times que se imaginam que irão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Empataram em 1-1. E aí, qual foi a visão que tiveram? Flamengo e Internacional vão brigar realmente pelo título? Tem futebol para isso? Tem time para isso? Apenas o Flamengo? Apenas o Internacional? Nenhum dos dois? Então a gente vai falar sobre Flamengo 1, Internacional 1. Flamengo sem dois jogadores muito importantes, um principalmente o Gerson, que faz a diferença inclusive na seleção brasileira, o Internacional também se movimentando e lembrando, os dois times têm jogos complicados pela Libertadores. O Internacional pega o Bahia no seu grupo, o Bahia que tem um bom time na Bahia, e o Flamengo vai na altitude, né, para pegar a LDU. Então, são dois times que estreiam no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem a prioridade em 2025 do Campeonato Brasileiro. O Internacional não vence o Brasileiro desde a década de 70, ou seja, dois times que a gente imagina. O Flamengo já demonstrou na prática que a prioridade é o brasileiro, o tanto que o bicho, o valor a receber do Campeonato Brasileiro é maior até do que o da Libertadores, e o Internacional, pelo tempo que está sem ganhar o Campeonato Brasileiro. E lembrando que há pouco tempo aí o Internacional esteve com o título na mão e acabou o título indo para o Flamengo. Então tem toda essa questão aí. E bons jogos que tivemos entre Flamengo e Internacional, tanto no Beira-Rio quanto aqui no Maracanã, jogos interessantes com dois times de qualidade. E aí a gente vai falar sobre esse jogo e sobre esses dois novos. O Roger, muito mais experiente, novo também, muito mais experiente que o Felipe Luiz. E aí, como é que ficou a situação? Então a gente vai falar sobre isso nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor do Inter, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal, com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no meu canal. Vamos lá. Primeiramente, o torcedor do Flamengo tem que menos. Tem empatado com o Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro. Porra, nego já vim criticar o Felipe Luiz, avante pra merda. E eu vou te falar, a torcida do Flamengo é chata. E não me vem com esse papinho, quem é você pra falar do Flamengo? Eu sou flamenguista. E falo, a torcida do Flamengo é chata. Muito chata. Até a menina que tá agora, a repórter que saiu da ESPN, foi pra Flamengo TV, né? A repórter que tá lá, ela mesmo falou, a torcida do Flamengo é chata. E é chata. É chata. De vez em quando, essa chatice beira a prepotência mesmo. Aí empatamos contra o Internacional em casa, já é um mau resultado. Que mau resultado, irmão? Que mau resultado. Porra, o Flamengo está jogando, na minha opinião, contra um dos postulantes ao título. É a primeira rodada. O Flamengo muda muito sem o Gerson. O Flamengo muda sem o Arrascaeta. O Flamengo muda sem os dois. O Flamengo com o Gerson joga de uma maneira. O Flamengo com o Arrascaeta joga de outra maneira. O Flamengo com o Arrascaeta e Gerson joga de outra maneira. E o Flamengo sem os dois joga de outra maneira, irmão. E do outro lado tem um treinador que sabia que o Flamengo não ia ter o Arrascaeta e provavelmente não teria o Gerson. Então armou um esquema. Um esquema que funcionou. Que depois o Felipe Luiz teve que mudar a situação. Quando o Felipe Luiz mudou a situação, o Flamengo foi muito melhor. E aí foi o Roger que teve que mudar a situação. Ou seja, um jogo muito tático. Um jogo muito tático. Obviamente que para o Internacional o resultado de empate foi melhor porque jogou fora de casa. Óbvio. Mas se você pegar o que foi o jogo, se você analisar números e analisar o jogo, o Flamengo foi melhor do que o Internacional. Agora, foi um jogo tático. Que o Flamengo jogou de uma maneira. Obviamente, vou repetir,
Com o Gerson, o Flamengo tem uma outra postura, uma outra maneira de jogar. Com o Arrascaeta, também tem uma outra postura. Com os dois, o Flamengo é jogar diferente. Mas mesmo assim, mesmo mudando essas peças, o Flamengo tem mais posse de bola. Teve mais posse de bola. Então, cara, foi um jogo muito bom. Não estou falando que o Internacional jogou mal, não. O Internacional fez uma boa partida. O Internacional sabia o que iria enfrentar no Rio. O Roger sabia do potencial, sabe do potencial do Felipe Luiz de armar os seus times, sabe do potencial do elenco do Flamengo. O Felipe Luiz também sabe do potencial do Roger, ele falou isso. O Roger armou bem o time, sabe que tem jogadores de qualidade, sabe que tem o Alan Patrick, que não fez uma grande partida, mas é um cara diferenciado no meio de campo, que está faltando. O Alan Patrick fez falta na seleção, que não tem ninguém que crie, não tem o Gerson, não tem ninguém. Poderia ser o Alan Patrick, de muita qualidade. Então, cara, foi um jogo muito tático, aonde, obviamente, no primeiro tempo foi um jogo mais parelho, aonde Felipe Luiz começou com uma formação, o Roger conseguiu logo no início dificultar essa formação e aproveitar alguns espaços que o Flamengo dava. Então, o Roger, da maneira como jogou, vamos até aqui pegar a escalação. O Flamengo veio com Pulgar e Dela Cruz e veio com a linha de 4 lá na frente, sendo o Luiz Araújo fazendo mais por dentro. Então foi Luiz Araújo, Bruno Henrique, Michael e Juninho, com 2 volantes, o Pulgar e o Dela Cruz. O Dela Cruz saindo um pouquinho mais, mas era praticamente um 4-2-4. Só que esse 4-2-4 esbarrou na maneira como jogou o Internacional. O Internacional jogou com uma linha ali, Bruno Henrique, Fernando, Vitinho, Patrick, Wesley e o Borré. E o Fernando acabou quando o Flamengo foi com a linha de 4 lá na frente, o Roger rapidamente jogou o Fernando para o meio dos 2 zagueiros. Então fez uma linha de 5. E aí dificultou o Flamengo. Inteligência do treinador. Inteligência do treinador. No segundo tempo, o Felipe Luiz pega o Bruno Henrique e joga mais para o lado do campo, joga mais para o lado esquerdo. Ele faz algumas alterações que abre mais o campo. E aí o Flamengo rende mais. E aí quem tem que mudar é o Roger. A mudança que o Felipe Luiz faz no segundo tempo de posicionamento dos jogadores, principalmente do Bruno Henrique, caindo pelo lado esquerdo, ele dificulta o Internacional. E o Flamengo é melhor do que o Inter no segundo tempo. No primeiro tempo foi um jogo bem equilibrado, com chances para ambos os lados. O Flamengo teve mais chances, mas acabou tomando um gol no primeiro tempo, justamente porque estava dando um pouco mais de espaço. E o Flamengo não estava conseguindo marcar muito bem a saída de bola do Internacional, porque estava fazendo essa linha de 5, e o Fernando estava conseguindo sair muito bem, o tanto que o gol do Internacional sai de jogada lá de trás, que ele vem tocando a bola, um golaço, por sinal, também do Bruno Henrique, só que agora do Internacional. Então, o primeiro tempo foi um jogo, na minha opinião, o Flamengo com mais volume, mas um jogo parelho. Um jogo ali parelho, onde o Internacional dificultou mais o Flamengo. Não é que o Internacional não veio para o Rio para jogar. Ele veio para jogar, mas ele tinha que primeiro dificultar o Flamengo. Porque se o Internacional vai para o mano a mano, iria levar desvantagem. Então ele tinha que dificultar o Flamengo para ele também poder atacar. Mas achei o jogo equilibrado no primeiro tempo, mas o Flamengo um pouco melhor, o Flamengo com um pouco mais de volume. Tá? No segundo tempo, não. No segundo tempo, o jogo foi do Flamengo. O Flamengo dominou o Internacional. O Flamengo empatou e poderia ter virado. O Flamengo não virou por alguns gols perdidos incríveis, como o Juninho, que a galera ficou com raiva do Juninho, teve bola na trave. Ou seja, se esse jogo termina a vitória do Flamengo de virada, ia ser justo. Porque o que o Flamengo produziu no segundo tempo era para ter feito 2 gols. O que o Flamengo produziu no segundo tempo era para ter feito 2 gols. Então, acaba que o jogo é empate, ficou melhor para o Inter, a torcida do Flamengo reclama,
Lógico que reclama. Aí tem torcedor do Flamengo reclamando que teve um pênalti a favor do Flamengo. Tem torcedores do Internacional falando que teve um pênalti a favor do Internacional. Mas como nenhum dos dois foi dado, fica no 0 a 0. Agora, pelo volume de jogo, pelo volume de chances criadas, obviamente que o Flamengo, se tivesse que sair um favorito, seria o Flamengo até pela quantidade de gols perdidos. Eu até acho que a quantidade de gols perdidos do Flamengo foi mais ou menos o jogo Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio ganhou do Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro perdeu um caminhão de gols imperdíveis. E o Flamengo também perdeu aí pelo menos 2 gols. O da trave, cara, foi uma questão de, porra, falta de sorte, irmão. O cara fez tudo certo. Fez tudo certo. Mas mesmo sem a bola na trave, o Flamengo, no segundo tempo, fez por onde virar o jogo. Então o Inter acabou dando um pouco de sorte nisso. Mas o Inter fez uma partida ruim? Não. O Inter fez uma boa partida, o Flamengo também fez uma boa partida. Já vimos jogos melhores dos dois, mas taticamente os dois mostraram que estão muito bem treinados e os dois mostraram que estão no Campeonato Brasileiro para ganhar o Campeonato Brasileiro. Esse é o quinto jogo que eu estou fazendo vídeo. Ontem foram 6. 6 jogos ontem. Esse é o quinto vídeo que eu estou fazendo. 2, 5. Esse jogo, Flamengo Internacional, foi o jogo que taticamente eu mais gostei. Obviamente, os elencos que tem, o Internacional precisa de um pouquinho mais de peça para elenco, mas tem um time muito forte. Tem um time muito forte que vai brigar. Então, na minha opinião, desses 5 jogos, quem é que você fala que pode brigar pelo título? Flamengo Internacional. Vi Grêmio, vi Atlético Mineiro. Pelo jogo, não. Vi Cruzeiro e Mirassol. Pelo jogo do Cruzeiro, tá muito, muito pelo contrário. O Mirassol deu um sufoco no Cruzeiro do cacete. O Sport São Paulo também não. Ou seja, dos 5 jogos que eu vi, o que eu posso falar, Flamengo Internacional tem 2 times fortes, capazes de brigar pelo título brasileiro. Para esse jogo, o Flamengo foi melhor do que o Internacional. O Flamengo foi melhor. Mas nem sempre o melhor vence. O Internacional não quer dizer que o Flamengo foi melhor, que o Internacional não jogou nada. O Internacional fez uma boa partida, mas o Internacional teve que correr atrás. O Internacional teve que marcar mais. O Internacional teve que ser muito obediente taticamente. Porque no segundo tempo, o Flamengo foi bem superior ao Internacional. Então, obviamente que a torcida do Flamengo reclama, aí vai colocar culpados, o Juninho, não sei quem lá, por não ter feito gol. Agora, falando em desempenho, gostei do desempenho, vou repetir. 2 times que pelo primeiro jogo são candidatos ao título, pelo primeiro jogo. Aí a gente pega aqui os números, né, as estatísticas, você vai ver o porquê que eu estou falando que o Flamengo foi superior. O Flamengo meteu uma bola na trave. O Flamengo deu 19 chutes. O Inter deu 5. O Flamengo deu 5 chutes em direção ao gol. O Internacional deu 1. Ou seja, só em direção ao gol, o Flamengo deu 5. O Inter deu 5 chutes ao total. Pô, Magalhães, e você fala que o jogo foi equilibrado no primeiro tempo. Esses números do Internacional são do primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo foi muito superior. Fez um gol e merecia ter virado o jogo. Então o placar foi injusto? Não. Pelo jogo, o Flamengo merecia ter vencido. Pelo jogo, o Flamengo merecia ter vencido. O Flamengo foi melhor. Se você pegar 90 minutos, o Flamengo teve 75 minutos superior e o Inter 25. Só que no momento que o Inter teve ali a igualdade com o Flamengo, e quando o Internacional foi melhor, não quer dizer que foi melhor que o Flamengo. Foi equilibrado. Eu não vi em momento nenhum o Flamengo inferior ao Internacional. Eu vi um jogo equilibrado. Um jogo equilibrado. Tá? Um jogo equilibrado. Não vi nem o Inter nem o Flamengo um melhor do que o outro no primeiro tempo. No segundo tempo, como eu falei, foi do Flamengo. Então, por isso que eu estou dizendo que o Flamengo merecia ter vencido a partida. Mas não fez o gol. Aí a culpa não é do Internacional. O Internacional teve até a mudança do goleiro.
goleiro teve isso aí. Tinha até uma certa dúvida também, né? Se o goleiro ia jogar ou não. Aí você pega aqui, ó, os dois volantes do Flamengo tomaram cartão amarelo, porque jogou com dois volantes e quatro atacantes, então estourava muito em cima dos volantes. E aí você pega o do Internacional, os dois zagueiros tomaram cartão amarelo, porque o Flamengo estava com a linha de quatro lá na frente e estava fazendo muita infiltração pelo meio. Então, diz aí mais ou menos o que era. E aí você pega um Patrick, um Vitinho também tomando cartão amarelo porque tinha que voltar para poder ajudar a marcar. O Flamengo teve dois cartões amarelos. Deixa eu pegar aqui. Exatamente, o Flamengo teve dois cartões amarelos, justamente os dois volantes. O Flamengo acabou ficando mais com a bola. Eu vou repetir. Se o Flamengo tá com a escalação que a gente conhece, o Flamengo ia ficar mais com a bola ainda, tá? E aí a gente pega a posse de bola. O Flamengo teve o dobro de posse de bola do Internacional. O Flamengo teve quase 90% de acertos de passes. O Internacional teve abaixo de 80%. Faltas. O Internacional fez mais faltas, porque teve que marcar mais. Cartões amarelos, o Internacional tomou 4. E aí, uma coisa puxa a outra. Impedimentos. O Flamengo acabou dando 5 impedimentos para o Internacional, porque o Flamengo estava jogando com a linha alta, o Internacional tentando a verticalidade, principalmente no segundo tempo. Escanteios, o Flamengo teve 4 e o Internacional 2. Ou seja, todos os números foram a favor do Flamengo. Só lembrando, o Flamengo deu 5 chutes em direção ao gol, o Internacional deu 5 chutes ao total. Não dizer que o Flamengo merecia ter vencido a partida ter muito má vontade. No segundo tempo, não teve jogo equilibrado. O Flamengo foi superior ao Internacional. O Internacional passou o segundo tempo para tentar não tomar gol. Tomou um. Foi sorte ali, um bate-rebate para coisa e tal? Foi, mas tomou. Fora as outras chances. Além das chances que o Flamengo criou no primeiro tempo, no volume do primeiro tempo. Então, cara, primeiro tempo, vou repetir, um jogo um pouquinho mais equilibrado, mas o Flamengo com mais volume. Mas não encontrando uma posição ali confortável, porque a parte tática do Internacional dificultou o Flamengo. No segundo tempo, não. Foi consertado, o Flamengo foi muito superior ao Internacional. O Internacional deu sorte? Não vou colocar como sorte. Mas o Internacional correu riscos, bastante riscos. Bastante risco, que se tivesse tomado a virada, não seria injusto. Mas gostei do jogo na minha opinião, são dois times que brigam pelo título. Mas o Flamengo foi superior. Não ganhou, porque a pontaria dos jogadores do Flamengo estavam ruins e teve uma bolinha na trave lá, que a bola, o goleiro já tinha passado, já tinha tirado o goleiro. Infelizmente a bola não é tudo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!